On verra ici. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Lá, nós estamos em direct. Aqui pela cozinha da Samira. Aujourd'hui, je vais essayer de parler en français et en portugais. On verra si je vais réussir parce que Samira, qui est ici derrière moi, elle ne parle pas le portugais, pas encore. Mais je vais parler les deux langues pour que Samira puisse me comprendre e vous puissiez me comprendre aussi. Então, gente, eu tô aqui na cozinha da Samira. Hoje ela vai ensinar a fazer um cuscuz argelino. A Samira é da Argélia. É Argélia ou Argélia? Agora eu fiquei confusa. Acho que é Argélia. Algéria. E, bom, eu acho que vocês vão amar essa receita, super fácil e super fácil, super prática e o melhor, super gostosa, deliciosa demais. Então vamos começar. Bom, gente, é direto. Vamos nessa. Eu vou posicionar a câmera aqui. Je vais mettre la caméra ici, comme ça. Et voilà. Samira, on verra si on sait. Bon, merci beaucoup pour me recevoir chez toi, dans ta cuisine. J'espère que vous allez bien capter le son et l'image. Bon, Samira, on commence par quoi? Alors, on doit d'abord préparer les ingrédients. Donc, on a besoin, selon le goût, d'une viande. Oui, alors, ici on a la viande coupée en gros morceaux, en grands morceaux. Oui, en gros morceaux. Voilà, des viandes coupées en gros morceaux. Après, on a besoin d'oignons. Oignons. Oui. Moi, j'adore les oignons, la cebola. Então, gente, esqueci, né? Tem que falar em português também. A Samira falou que precisa... Bom, os ingredientes principais, além do cuscuz, né? Óbvio. É a carne. Os argelinos, eles amam carne, como os brasileiros. Mas a maioria come a carne halal. Je suis en train de dire à eux que les Algériens, ils aiment bien la viande, voilà, halal. Oui. Mangez plutôt la viande halal. Oui, tout à fait. On mange la viande halal. La viande de poulet, donc il faudrait que ce soit halal. Oui. Et explique pour nous, qu'est-ce que c'est la viande halal? Alors, la viande halal, c'est la bête qui est égorgée selon le rite musulman. Donc, quand on fait saigner la bête, on dit au nom de Dieu et on met la bête face à la Kaaba, qui est la destination de prière des musulmans, donc la Mecque. Ouais. Donc, par quelqu'un qui dit Bismillah, après il égorge la bête, il la fait saigner. Donc, le sang, il saigne à l'extérieur. Et ça, si c'est pas fait comme ce rituel-là, donc ce rite musulman, nous, en tant que musulmans, on peut pas manger de viande. Donc, voilà. Então, gente, grande resumo para vocês. A carne halal, que é uma carne, digamos assim, que ela o bicho foi abatido, morto, de uma forma que ele sofresse menos. E quando eles matam esse animal no abate, eles matam em nome de Deus, né, e tudo. E pronto, é uma carne, digamos assim, que ela passou ali por foi abençoada, assim, antes. E on peut dire béni avant, une viande bénie avant. Oui, le fait de dire Bismillah, donc au nom de Dieu. Em nome de Deus, na realidade, voilà. Eles vão lá, eles vão matar esse bicho. E eles vão falar que aquilo ali é em nome de Deus. Então, o muçulmano, eles só podem comer esse tipo de carne. E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, mais ou menos, vai? Enfim. Então, a carne, a cebola, la viande, les oignons, a cebola. E o que mais? Alors, on a besoin aussi de pois chiches, donc de préférence qu'ils soient trempés la veille. Donc, pour qu'ils cuissent rapidement. Haxixe. Pois chiche. Pois chiche. Em francês, a gente diz pois chiche,
que é o famoso grão de bico, é cheio de nutrientes, maravilhoso. Eu amo grão de bico, gente. Et le sel, Après, on a besoin de sel, de poivre. Ça aussi, c'est les selon, épices et tout. voilà, selon le goût. Si on veut mettre un peu plus piquant, donc on met une sauce piquante ou un piment, par exemple. Après, les légumes, c'est aussi comme on veut. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Eu les vou courgettes chegar a et la câmera, carotte. eu vou pegar a câmera aqui, Samira, pra mostrar de perto os ingredientes pra eles, né? Que eu gosto de mostrar bem, mostrar mesmo. Deixa eu tentar tirar aqui a câmera, vou mostrar de pertinho aqui. Então, gente, aqui a carne, o grão de bico, a cebola, o sal, aqui a gente tem, ó. Você viu que ela cortou em grandes pedaços, assim, né? Tipo, ela picou bem. Olha essa abobrinha aqui, a courgette e aussi les carottes. Voilà. E agora, Samira? Alors, agora, Maintenant... on prend le couscous. Donc, je le fais à ma façon. Donc, je mets la quantité que je veux. Par exemple. Là, on va faire une quantité généreuse. Aí, gente, a gente coloca o cuscuz e a gente coloca o tanto que a gente quiser, entendeu? Tipo, vai fazer pra uma família de 5 pessoas, coloca mais, e vai fazer só pra ti, coloca menos. Aqui, tipo, dá umas 5 porções, mais ou menos, muito boas, assim, tipo... Je viens de le dire que on est en train de faire de couscous pour une portion, plus ou moins pour 5 personnes, ça va? Oui, voilà, comme c'est un plat traditionnel, donc on le fait en général pour les repas de famille, pour recevoir quelqu'un. Donc, en général, on est généreux, donc il y a beaucoup à manger, donc c'est toujours un peu plus de 3-4 personnes. Donc là, j'ai mis le couscous, je vais le mouiller. Oui. Je mets une quantité suffisante d'eau. Então, agora ela tá molhando o cuscuz, gente. E ela coloca um pouco de... E assim, ela tipo assim, um tanto bom, sabe? Não tem... É bem no olhômetro mesmo. E agora ela vai limpar vai enxaguar, né? Je jette le contenu d'eau qui est en plus. Ela vai jogar fora a água que, tipo assim, passou, né? Tipo, vai deixar só aquela que tá no cuscuz mesmo. Que o cuscuz absorveu aqui. Voilà, donc là, je le laisse de côté, je le laisse sécher. Agora ela vai deixar ele secar. Donc après, je reviendrai pour voir s'il a séché, s'il a bu l'eau. Donc là, je laisse de côté pour le moment. Agora ela vai deixar de lado aqui, por enquanto. E, bom, para ele absorver, ele vai absorver toda a água. Ela vai deixar aqui, eu vou deixar ele aqui. E maintenant, Samira? Alors maintenant, je vais commencer par préparer la viande. Agora ela vai preparar a carne. Alors. A carne. Alors, je prépare la viande à part. Comme ça, quand il y a des gens qui ne mangent pas de viande, donc ils peuvent juste utiliser la sauce avec les légumes. Donc, je vais... Então, ela vai fazer a carne à parte para as pessoas que, tipo, não querem comer a carne. Aliás, as pessoas que não quiserem comer a carne, tem o cuscuz só com os legumes. Por exemplo, o vegetariano, ele não vai, lógico, não vai escolher a carne. E ela faz separado, então, a carne. Je mets de l'oignon avec la viande. Moi, je mets comme ça. Moi, j'adore les oignons. Voilà, je mets à vue d'œil. Ela coloca cebola, gente, assim, do jeito que vocês quiserem, vai do gosto de vocês. Eu, por exemplo, eu amo isso daqui. Eu sou apaixonada em cebola, apaixonada. Après, une petite cuillère de sel. Après, on va ajuster l'assaisonnement. Ela vai... Então, o tempero, gente, fica a critério de vocês, no gosto de vocês, tá? Un peu de poivre. Não tem um tempero assim, tipo assim, no cuscuz, que tem que ser isso, aquilo, não. O tempero é de acordo com o que vocês gostem mesmo. Aqui ela acabou de colocar... Du poivre noir. A pimenta moída, né? Un peu d'huile de tournesol. E um pouco de óleo de girassol, ela tá colocando aqui. On peut mettre de l'huile d'olive qui ne prenne pas d'huile de tournesol?
Oui, mais ça va donner un autre goût. Donc, ça, c'est une autre sorte de couscous. Mais agora, eu perguntei pra ela se a gente podia também comer fazer com o azeite de oliva. Ela falou assim que vai dar um outro gosto e que ela prefere, vou até colocar a luz aqui, que ela prefere o óleo de girassol. Donc là, Vous utilisez beaucoup l'huile de tournesol en Algérie? Ça dépend des plats. On l'utilise beaucoup en cuisine parce que comme ça cuit, ça donne pas de goût, ça donne pas d'odeur. Contrairement à l'huile d'olive, quand ça cuit dans la sauce ou quoi, le goût change. Donc on préfère l'huile de tournesol qui est plutôt neutre. Donc elle change pas de goût. Eles escolhem mais o óleo de girassol na Argélia. Gente, eu tô com um problema pra falar Argélia. É Argélia mesmo, né? Ela falou assim que eles preferem o óleo de girassol porque ele é mais neutro. Ele vai fazer o papel dele na comida, né? Que, enfim... Mas ele é mais neutro, não vai deixar o gosto, né, na comida. E o que acontece com o azeite, né? Alors, là, on va laisser la viande revenir un peu avec les oignons. Et entre-temps, je vais préparer la sauce. Donc, la sauce avec les légumes. Donc, ça va être après. Donc... Gente, eu tô muito chique aqui, ó, com a Samira, fazendo esse cuscuz pra mim. Donc, T'as compris? Non, j'ai pas compris. Perguntei se ela tinha entendido. J'ai dit que j'étais très chic ici avec toi en train de faire ces couscous algériens. Que tu faisais ça pour moi, voilà. Alors, então, agora maintenant tu as mis les carottes. Oui, je mets les carottes parce que comme ça prend plus de temps que les courgettes, donc pour cuire, je commence par les carottes. Gente, aqui é o seguinte, ela vai começar pela cenoura, por quê? Porque leva mais tempo pra ficar pronto que a abobrinha. Então, primeiro a cenoura e ela vai colocar também mais cebola. Je mets de l'oignon aussi. Plus de oignon. Mais de cebola. Comme ça. Comme je disais tout à l'heure, selon le goût, selon... Après, pareil, je vais mettre un peu de sel et de poivre. Ela vai temperar de acordo com o gosto dela, né? Que ela faz aí. De acordo com o gosto dela. Du poivre. Que delícia. Après, encore un peu d'huile. E encore un peu, mais pouco de óleo de girassol. L'huile, c'est pour beaucoup plus pour faire revenir l'oignon. Ela tá falando que o óleo é mais pra realmente fritar a cebola. Esquecendo as palavras aqui. Mas não agora ela vai colocar um pouco de água. Voilà. Je mets sur le feu. Et je laisse revenir. E agora ela vai tampar, vai. J'oublie pas ma viande là. Elle commence à bouillir. Donc là, elle commence. Je vais la retourner. Comme ça, je peux mettre aussi un peu d'eau. Ela coloca mais pouco de água aqui na... Voilà, je la laisse un peu cuire tranquillement. Pra cozinhar mais a carne. Já tô com fome aqui, hein? Eita, não, já tô com fome, gente. Ai, eu tô com fome mesmo. Acho que vou comer um pouco de grão de bico. É muito bom. Alors, c'est trop bon. Je vérifie si mon couscous a bu l'eau. E maintenant, agora ela vai olhar se o couscous já bebeu toda a água. Começa a devenir sec. Donc, agora ele tá mais sequinho, como vocês podem ver. Et les grains ont gonflé, donc ça a doublé de volume. O grão, ele inchou, né? Dobrou de tamanho. Voilà. Donc, je vais attendre jusqu'à ce que les légumes aient bouilli. Je mets suffisamment d'eau. Agora ela vai esperar que os legumes cozinhem.
Là, je laisse encore un peu sécher. Ela vai deixar secar mais um pouco. Voilà. Comme la viande est très tendre, donc elle cuit rapidement. A carne é muito macia, então ela vai cozinhar bem rápido. Donc je vais lui mettre... Agora ela vai colocar... Donc je vais mettre un peu de pois chiche. Pouco de grão de bico nessa carne. Et je vais préparer une sauce tomate E pour la agora ela viande. vai preparar molho de tomate para essa carne aí. Então, vou deixar aqui. Donc je la fais dissoudre un peu dans l'eau. Ça Ela devient pas acide. Ela vai dissolver pouco essa massa de tomate para que ela perca pouco da acidez, entendeu? E vai jogar aqui nessa carne com grão de bico. Voilà. Et au besoin, comme ça, si je vois que la viande n'est pas couverte par la sauce, je remets un peu d'eau, comme ça. E essa carne, ela tem que ficar coberta pela água, entendeu? Ela tem que ficar coberta pela água não, gente, desculpa, por esse molho que ela acabou de fazer aqui com extrato, né, com essa pasta de tomate. Donc, et je laisse cuire la viande E tranquillement. ela deixa avec le pois chiche. cozinhar mais a carne. Que delícia! Tira da minha frente, senão eu como tudo, gente, tá? Là, je regarde mes carottes. Je Olha mélange aqui. bien pour que les oignons puissent être revenus bien comme il faut avec l'huile et les épices. Então, ela tá dizendo aqui que ela tá olhando aqui, vendo, né, verificando se a cebola já tá bem cozinhada, se cozinhou bem, se a cenoura, ela tá pegando o gosto dos temperos que ela colocou. Olha só. Quand je vois que l'oignon commence à un peu à revenir, à donner un peu de sauce. Então, quando ela vê que a cebola tá dando tá ficando mais cremosinha, aliás, a água que ela colocou tá dando, e com a cebola, esse contato entre as duas, tá dando mais, assim, um caldo mais consistente, vamos dizer assim. Aí ela coloca mais um pouco. Donc je couvre d'eau. Ela vai cobrir agora Voilà. a cenoura de água. Et je laisse cuire. E agora ela vai deixar cozinhar isso daí, gente. Olha só, tudo ao vivo pra vocês, hein? Ao vivo pra vocês verem o tempo, tudo certinho. Agora ela vai preparar. Je vais m'occuper du Agora é o momento do do cuscuz, da grande estrela de tudo isso daqui, ó. Il est bien sec maintenant. Agora ele tá mais seco, dizendo aqui a nossa Samira. Alors je lui mets un peu d'huile. E agora ela vai colocar mais um pouco de Les grains óleo. vont se détacher quand ils vont prendre la vapeur. Então, gente, ela tá colocando um pouco de óleo aqui. O óleo de girassol. Je mélange avec l'huile. E agora ele precisa pegar o vapor, né? Então ela vai colocar aqui nessa... Là, je le mets dans le chinois, donc pour le couscoussier. Olha só ela fazendo cuscuz, gente. Então, vocês entenderam? Esse daqui é tipo uma peneira, né? Que vai ficar, que ela vai colocar ali na panela, que vai pegar todo o vapor. Aí que a grande mágica acontece, né?
o vapor, ela vai colocar lá. Là, je vais le mettre sur le panela avec Olha les só. légumes. Com os legumes. Et je le laisse prendre la vapeur. Je aí? couvre, ça évite. Isso. Voilà. Je rajuste le feu. Gente, olha que delícia. Pensa, esse cuscuz ele vai pegar todo esse vapor dessa cenoura que foi toda preparada aqui. Já tô com água na boca, na realidade. Estou com água na boca, gente. Je surveille ma viande. Eu vou olhar a carne com grão de bico, que delícia. Perfeito. Donc là, ça cuit bien. L'oignon a pris. La viande est très tendre, donc elle a vite cuit. Je la sens déjà tendre avec la cuillère. Olha só, ela disse que tá sentindo a carne aqui. Ela falou assim que a carne tá bem macia. Bem macia, gente. Donc je baisse un peu le Vocês não feu. estão entendendo o cheiro disso daqui, ó. Agora ela vai diminuir um pouco Le feu et je Au le laisse fogo. tranquillement. e vai deixar cozinhar mais um pouco essa carne aí. Que delícia. Donc là, je regarde juste s'il a commencé. Je regarde mon légume. Pas encore. On va attendre, on va préparer la sauce tomate donc pour les légumes. E agora ela vai preparar o molho para os legumes. Coloca mais um pouco de extrato. Essa massa, né, de tomate. A gente pegou uma aí mais consistente. Donc ça dépend si on aime bien la sauce, qu'elle soit un peu rouge ou un peu moins. Donc ça dépend des goûts. Ela fala também que depende muito do gosto de vocês. Se vocês quiserem esse molho com mais vermelhinho, mais consistente, aqui ela vai colocar mais um pouco d'água. Donc avec de l'eau. Mais um pouco de água aqui. Il faut bien dissoudre la sauce tomate que ça soit pas acide. Então, você vai dissolver bastante o molho de tomate para que ela perca essa acidez, né? Que é tão por conta do tomate, é bem ácido, né? Donc là, on va attendre un peu les légumes. Agora a gente espera um pouco aqui os legumes. Eu já tô com água na boca, né? Já estou com água na boca. Tu veux goûter, Dani? Ah, isso eu quero experimentar. Tu me dis si c'est bon, si on doit rajuster. Vamos ver aqui. C'est chaud. Délicieux. Alors, Délicieux. est-ce que tu veux de la sauce piquante dans le couscous ou pas? Qu'est-ce que tu préfères? T'aimes bien piquante? J'aime pas très piquant, mais j'aime un peu piquant. Mais pas très. Ça dépend, ça c'est selon le goût. Par exemple, moi aussi j'aime pas que ça soit trop piquant. J'aime juste un tout petit peu relevé. A Samira falou assim que perguntou se eu gosto de que seja picante, assim, que tipo. Aí ela vai colocar um pouco de. Donc si tu veux, soit on le met dans la sauce de la viande, si on mange de la viande. Sinon on le met dans le grand couscoussier avec la sauce pour servir. Donc on le met avec La les sauce légumes. pour servir. Donc pour Je le... pense que c'est mieux la sauce pour servir. Voilà, après si tu Comme ça, je vois si ça va ou pas. D'accord. C'est mieux, Bon, ou je sinon, pense. on peut laisser jusqu'à servir donc des plats individuels et tu mets en fonction de la personne qui aime les qui Oui, aime je beaucoup plus. préfère comme ça. Voilà, donc, À la fonction de la... Voilà. Je vois. voilà, donc ça on peut faire ça. Donc là maintenant, on va juste regarder si les carottes. Agora a gente vai olhar se a cenoura já cozinhou, gente. Donc les carottes, on va mettre avec de la courgette. On met les courgettes.
Mãe, olha que delícia isso daqui, ó. Olha que delícia. Alors moi, j'aime beaucoup les courgettes donc dans le couscous, c'est pour ça que j'en mets beaucoup. Il y a des gens qui aiment par exemple la pomme de terre, ils peuvent mettre de la pomme de terre ou... Ela gosta muito da abobrinha, mas tem gente que gosta de, tipo assim, de batata, né? Que, tipo, preferem a batata. E ela é uma apaixonada de abóbora, de grão de bico. Okay. Mas tem gente que vai escolher outros temperos, outros legumes. Então depende muito do gosto. Donc ça aussi, selon ce qu'on aime. Ela Moi j'aime beaucoup, donc j'en mets beaucoup. Oui, tu peux mettre tout en fait. Allez, on va mettre tout parce que moi j'aime beaucoup. Oui, moi ça aussi. donne un goût déjà à la sauce. J'adore. Gente, ela falou assim que é pra vocês colocarem o tanto que vocês quiserem de tudo aqui. Fica ao gosto de você, a gosto de vocês. Tá bom? Delícia. Alors, on regarde juste notre viande. Yes. Je crois que la viande est déjà prête, donc on réduit juste comme ça le feu pour que la sauce soit épaisse. Yes. On la laisse tranquille. Là, on peut mettre la sauce tomate. Après, quand ça va bouillir, on va regarder si c'est pas assez rouge ou comme on voudrait. On peut rajouter de la sauce tomate, on peut rajouter du poivre. Super. On remet notre couscous donc sur les légumes. Então, depois a gente pode colocar mais os outros temperos aí, fica a critério. Et maintenant, c'est juste attendre. Voilà, donc là la viande elle est pratiquement prête. A carne tá quase pronta, agora é só esperar, gente. Voilà, on Ah, attend gente. juste que... Combien de temps plus ou moins? Encore? Pas beaucoup, on va attendre 1 minute déjà que les légumes soient tendres. Après, par contre, pour le couscous, on va attendre qu'il prenne de la vapeur. Então, o cuscuz aqui, ela vai esperar que ele absorva aí o vapor desses legumes que estão embaixo. Parce qu'on doit le refaire une deuxième fois. Je vais le remettre dans le bol. Ah, então tem outro processo. Ela não parou por aí, gente. Então ela vai... tu vas nettoyer encore une fois? Non, par l'eau? un peu d'eau, comme ça, une petite quantité à la poignée. De água. Et un peu de sel. E pouco de sal. Et laisser un tout petit peu comme ça remuer pour que ça prenne. Et remettre pour la vapeur une deuxième fois. Então ela retira, coloca pouco de água e sal e coloca de novo aqui na panela para que ele possa novamente pegar esse vapor dos legumes que estão cozinhando. Comme ça, le grain il est gonflé, il n'est pas collé. Assim ele vai ficar bem soltinho com esse processo. Ele vai inchar, mas ele não vai ficar grudado um no outro. É isso, gente. Mais 15 minutinhos aí, né? Encore 15 minutes. Voilà. Encore 15 minutes. Et on va attendre. Encore 15 minutes. Gente, tô falando em francês. Ah, louca, gente, sou muito louca mesmo. Mas a gente vai esperar 15 minutos, mas enquanto isso, eu quero conhecer aqui, eu quero convidar a Samira, vamos ver se ela vai aceitar. Gente, vocês não estão entendendo, eu tenho que olhar pra cá, né? Vocês não estão entendendo o tanto que foi, assim, a Samira não gosta de tirar foto, imagina fazer um vídeo, gente. E eu, Dani Mendes, consegui isso, que é inacreditável, as pessoas não imaginam o tanto que é difícil, assim... Realmente é um momento, assim, especialíssimo aqui com vocês, estreando aqui, né, o sábado com Dani Mendes aqui na fanpage Você Mais Bonita. E tá recebendo a Samira, que não gosta de foto, não gosta de vídeo, e aceitou gravar aí essa receita maravilhosa, né, que é uma receita especial do país dela, da Argélia. A Samira mora aqui em Portugal há pouco tempo também, ela chegou no mês de junho desse ano.
E pronto, é tudo tão diferente, né, pra ela, a cultura. Ela disse pra mim que ela tem até dificuldades de encontrar uma carne, a carne, porque ela é muçulmana. Então, como a gente explicou no começo do vídeo, é uma carne halal. Eu não sei a tradução em português, mas é uma carne que tem que passar, né, por esse... Eles dão, né, eles fazem esse processo de abatre. Gente, eu tô perdendo até as palavras em português. Do abate, é isso. Dando em nome de Deus. Então ela sabe que ela encontrou somente um açougue aqui desse jeito e assim ele tá fechado. Então essa carne aqui, ela não é halal, essa carne, infelizmente. Mas não tem problema não, que eu também, eu não sou muçulmana, eu posso comer. Mas ela não pode. Então, é isso, muito difícil ela ter aceito vir pra cá. Eu tô muito feliz, agradeço muito a ela. E eu vou chamá-la aqui pra vocês conhecerem mais um pouco da Samira. Vamos ver se ela vai aceitar. Samira, est-ce que je peux demander quelque chose? Vou colocar aqui a câmera pra gente se posicionar aqui, a câmera. Olha só, gente, vou colocar mais pra cá, ao vivo é muito melhor, né? Olha só! Que legal aqui na cozinha da Samira. Viens ici, Samira. Oui. Samira, je sais que t'aimes pas du tout les vidéos. T'aimes pas du tout les vidéos. Oui. Mais je suis vraiment contente que tu as accepté de graver cette vidéo avec moi. Avec plaisir. Aïe, aïe, aïe. Samira, tu es algérienne. Tout à fait. Tu es née dans quelle ville? Je suis née à Constantine, donc dans l'Est algérien. Ela nasceu numa cidade chamada Constantina, no leste da Argélia. Et alors, t'es partie en France, quand est-ce que t'es partie en France? En 2003. 2003, t'es partie en France avec tes enfants, nanana. Voilà. Et pour habiter dans quelle ville? Alors, j'ai habité d'abord à Marseille. Então, ela mudou pra França em 2003, para morar primeiro em Marseille. Puis, je suis arrivée sur Perpignan. E depois disso, de estar morando lá, ela foi para uma cidade chamada Perpignan. Voilà. Et là, t'as resté jusqu'à maintenant, quoi? Oui, jusqu'à cet été que je viens ici sur Lisbonne. Et que je rencontre Dani. Então, ela saiu lá de Perpignan e tá aqui em Lisboa. E a gente se encontrou aí, eu tava indo fazer um trabalho, uma reportagem em Algarve. E eu encontrei a Samira, conheci a Samira num shopping logo à frente da estação onde eu ia pegar o trem para fazer esse trabalho, enfim. E foi um encontro maravilhoso, porque, gente, imagina, tô em Portugal, falar francês, assim, porque, né, eu morava na Bélgica e aqui em Portugal. Pronto, né, o idioma é o português. E ter aí uma amiga para eu poder falar em francês, eu só tenho que agradecer. E uma coisa, gente, Samira é muito fofa, muito abençoada, muito iluminada. Um amor de pessoa. Tu vas apprendre le portugais? J'essaye, c'est difficile. Je connais déjà que je dis bonjour, bonsoir. É como tu diz bonjour? Como que você fala? Ela tá querendo aprender o português. Ela vai aprender esse português, gente. Vou ensinar pra ela. Je peux dire bon dia. Bom dia, bom dia. Voilà, je sais dire que ça en fait. Boa tarde. Olha, meu telefone tocou durante o vídeo. Mas vamos continuar aqui, vai dar tudo certo. Então, Samira, tu sais dire bom dia, boa tarde. Voilà, je sais dire obrigada. Obrigada. E se c'est obrigada? Obrigada? Obrigada. Não é o obrigado. Voilà. Obrigado. Obrigada. Voilà, donc j'essaye, je fais un effort. C'est pas facile. Ça va aller. Voilà. Tu vas réussir. Oui. Samira fala 3 idiomas. Tu parles 3 idiomes. Oui. Le français, le anglais et l'arabe. Voilà. Comment on dit bonjour en arabe? Sabah al khair. Eu perguntei pra ela como que a gente fala bom dia em árabe.
Dis encore une fois. Sabah al-khair. Je peux Sabah, dire sabah quoi? Sabah al-khair. Sabah al-khair. Sabah al-khair. Bienvenue, ça veut dire marhaban bikum. Gente do céu, que eu não sei falar nada disso, Jesus amado. C'est une belle langue, très riche, qui mérite d'être apprise. Oh mon Dieu. Elle est parlée dans beaucoup d'endroits. C'est une langue très parlée après l'anglais et l'espagnol. Donc on la parle un peu partout dans le monde. Donc, et elle est très riche. É très difícil de aprender. Ela tá falando que é uma língua, o árabe é uma língua muito rica e que, assim, em vários lugares do mundo se fala árabe, né? Mas que é uma língua linda, maravilhosa e que as pessoas têm que aprender. Gente, mas vamos combinar que língua difícil. C'est très difficile d'apprendre l'arabe. Comme moi, je trouve le portugais. Mais le portugais, c'est pas aussi difficile que l'arabe. Parce que tu parles portugais. Mais quand on s'y met pour apprendre une langue, on l'apprend. C'est sûr que chaque langue a ses conjugaisons un peu particulières, la prononciation et tout. Mais après, quand on s'y met, ça vient. Je pense que ça vaut le coup parce que on a des chansons magnifiques qui méritent d'être entendues, qui méritent d'être comprises. Ela vai dizendo que é importante aprender, que se a gente quiser realmente aprender, a gente aprende, porque é uma língua muito rica e ela fala assim que tem canções maravilhosas, com a letra linda, que é triste da gente não entender o que eles estão cantando ali. Mais c'est difficile quand même. Et alors, tu as 2 enfants. Oui. Ela tem 2 filhos que moram na França. Et ça te manque, hein? Bien sûr. Beaucoup. Bien sûr, c'est sûr. Ça te manque. C'est ma paire Dieu. Le garçon, c'est la droite et la fille, c'est la gauche. C'est sûr que ça me manque. Et comment tu as dit cette expression? C'est ma paire Dieu. Père Dieu? Oui, c'est les yeux. Le père. Ah, Père Dieu. Oui. E é uma expressão francesa que é um par de olhos, os filhos dela, que o filho dela é a parte direita e a filha dela a esquerda. Ah, c'est mignon, fofo da parte dela. E também a cuisiner alors? Oui, j'aime beaucoup cuisiner, soit les plats, le salé, je fais aussi des desserts. Donc j'aime cuisiner d'un peu partout dans le monde. Je cuisine français, je peux cuisiner italien, je fais des plats au four. Mais je reviens toujours au traditionnel, bien de chez moi, de chez mon pays. Je fais des plats, des desserts, des gâteaux, de la pâtisserie bien orientale de chez moi. Samira, a Samira é uma grande chefe, gente. Ela falou assim que cozinha. Deixa eu colocar mais aqui pra parecer melhor a Samira, assim. Que ela cozinha, tipo assim, vários pratos de várias partes do mundo. E ela gosta da cozinha italiana, a cozinha francesa, e aí ela gosta de fazer também les gâteaux, de fazer bolos. Eu quero. Isso é ótimo, né, gente? Porque aí eu vou trazer a Samira aqui várias vezes pra fazer receitinhas deliciosas pra gente. Olha só que legal. Et qu'est-ce qui t'aime de faire le plus? E claro, né, cozinha do país dela, como ela veio trazer hoje, que é o cuscuz, né? Esse cuscuz maravilhoso. E o que você gosta de cozinhar? Eu vou falar em português agora. O que você gosta de cozinhar mais? Qu'est-ce qui t'aime bien cuisiner de plus, comme ça? Alors, j'ai des plats traditionnels de chez moi. Donc, pratos tradicionais dela. Voilà, donc on a une soupe très appréciée dans l'Est algérien, donc le Jeri Belfrik. Jeri Belfrik. Ela fala que tem uma sopa especial que ela ama cozinhar do leste do país dela, Argélia. Oui, donc ça c'est une soupe avec du blé concassé. Donc on fait avec de la viande, coupée en petits morceaux, après avec des boulettes. Après il y a du persil, il y a de la coriandre. C'est très gustative et ça sent très bon et c'est très apprécié. On le fait au Ramadan, on le fait pour les fêtes. Et on fait avec des petites briques par exemple, de fromage, briques à la viande hachée, tout ça. Et alors c'est cette soupe, c'est
fait le ravage, quoi. Oui, voilà. Dans l'Est algérien, elle se cuisine dans toute l'Algérie, mais dans chaque région, elle est différente. C'est une soupe spéciale. Oui, on l'a fait comme ça, beaucoup plus comme pour manger comme plat unique par exemple, ou surtout pour le ramadan, pour commencer le repas, on prend toute cette soupe. Comme je disais, Constantine, on l'a fait avec le blé concassé, elle est à la viande rouge, elle est en sauce tomate et tout. Par exemple, à Alger, elle peut être blanche avec de la vermicelle. À l'ouest, elle peut être avec des légumes, aussi avec de la viande, du poulet. Donc, l'Algérie est très très vaste et très 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 variée. Donc, on a plein de soupes, plein de types de soupes succulentes. Alors, vous mangez beaucoup de soupe. Cette particularité-là, oui, on aime beaucoup. Après, on a beaucoup de plats à base de pâtes. Donc, on a beaucoup ça aussi. Então, ela falou dessa sopa, né, que é bastante conhecida lá, e eu já quero trazer essa sopa aqui, aliás, né, pra ela fazer essa sopa aqui pra gente, e que vai, parece que é uma sopa bem, assim, tipo, como que é, sortida, assim, né, tem carne, legumes, nananã. E ela diz que cada região eles fazem de uma forma diferente. E ela diz também que a base lá são massas, né? Então, quel genre de pâtes? Genre spaghetti, Non, enfin les spaghettis, oui, on en mange. Mais nous, on a des pâtes qu'on fait à la main, qu'on prépare à l'avance. Par exemple, le couscous, nous, on ne l'achète pas prêt dans le magasin, on le prépare à la main. À base de semoule, on le prépare et ça devient du couscous. Après, on a une autre pâte qu'on prépare, on fait comme sorte de pain qu'on fait cuire. Après, on la divise en petits morceaux comme ça avec les angles. Après, on a une autre sorte de pâte, on appelle ça trida chez moi en Algérie, à Constantine plus précisément. C'est une pâte qu'on coupe au couteau, ça fait des petits carrés comme ça, de la taille de l'angle comme ça. Ça aussi, on fait avec de la viande, du poulet, on peut faire une sauce rouge, sauce blanche. Então, eles fazem, gente, massas mesmo. Eles preparam a própria massa deles, né? Então, avec le trigo, c'est le trigo, c'est le... C'est la semoule, c'est la base, c'est la semoule. Après, on la prépare. Na realidade, eles preparam toda a massa deles com a sêmola. E aí eles fazem, cada prato típico vai uma forma diferente de fazer essa massa com a sêmola. Après, on a des plats, par exemple, à base de viande, par exemple, qu'on fait de viande cuite. Après, on la fait revenir dans l'huile, avec des boulettes, avec des œufs bouillis. Ça, on appelle kefta. On peut faire ça comme ça sur le feu ou dans le four. On a des plats aussi sucrés-salés, par exemple. Tagine laine, comme on appelle chez nous. Tagina. A tagina é bastante conhecida, gente. O primeiro prato que eu comi da Argélia foi uma tagina. Deliciosa. E foi na Bélgica. Já quero que ela traga aqui. Gente, a nossa chefe. A nossa chefe Samira! Donc voilà, le tagine, il se mange sucré et salé. On a des tagines, par exemple, poulet et olive avec citron, sauce blanche, ça c'est salé. Après, on a le sucré, on peut mettre une viande avec des pruneaux séchés. Ou après, on prépare aussi des petits délices comme ça à base de pâte d'amande qu'on fait frire à l'œuf, au blanc d'œuf. Ça s'appelle shbah safra. C'est très sucré. Gente, a cozinha argeliana é muito rica. Oui. Muito rica. Oui. Ela tá falando aqui que a gente pode fazer a tagina tanto salgada quanto doce. Isso eu não sabia. Je vais déjà goûter la tagine sucrée. Oui, avec plaisir. Il faudrait juste que je trouve les ingrédients ici au Portugal. Ela falando que eu falei pra ela, né, que eu tenho que experimentar essa tagina doce. Mas ela falando que o problema, né, é realmente encontrar os ingredientes aqui em Portugal. Porque lá na França, gente, tem em todos os lugares, até em grandes supermercados, né, devido à grande quantidade, né, de argelianos que moram lá. Enfim,
Tem aos montes, tanto açougues quanto supermercados, então não tem nenhum problema em encontrar a carne dela. Enfim, c'est le défi, quoi, de trouver les ingrédients Oui, tout à fait, ici. tout à fait. Contrairement, comme tu disais, en France, là-bas, je trouve plus facilement. Donc, je peux vraiment Ouais. faire tout ce que je veux. Je peux m'amuser dans ma cuisine. Je Ouais. fais des plats salés, sucrés, donc j'ai les ingrédients qu'il faut. Ici, c'est un peu plus difficile. Oui, pour le couscous, par exemple, Oui. on n'a pas la viande halal. Voilà, donc on n'a pas trouvé de viande halal, c'est pas facile. C'est halal, c'est pas halal. En français, comme on Halal. ne prononce pas le H, donc c'est un H muet, on dit halal, mais en arabe on dit halal. 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 Em árabe é halal. Halal. A carne, halal. حرف الحاء Raf, الحاء el, halal. el halal. Halal. El halal. C'est pas halal, c'est halal. Halal. Voilà, Halal. voilà. Ça veut dire que c'est Pelo une menos o viande- halal eu vou aprender a falar, né? Voilà. E o que você mais gosta de comer aqui em Portugal? Qu'est-ce qui t'aime le plus de manger ici qui t'a dit oh là là, mais ça c'est magnifique quoi. Alors, c'est pas manger. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est le café. J'ai adoré le O café. café, gente. Oui. O le- café. Oui, le café, Au il est café, très très oui. bon. Il est très très bon, ça je l'avoue. Après, il y a bien sûr la pastel de nata. Pastel de nata, que a gente foi comer o Voilà. pastel de nata, gente. Que só tem aqui, só tem o pastel, na realidade pastel de nata tem em todos os lugares aqui. Só que o pastel de Belém é só em Belém, você só vai encontrar o pastel de Belém. É como se o pastel de Belém fosse a Coca, que eu não tomo Coca, gente, eu tô fazendo essa comparação só pra vocês entenderem. Eu tenho pavor a Coca-Cola e a Pepsi a refrigerantes. Mas é uma comparação, é como se o pastel de Belém fosse a Coca e o pastel de nata fosse a Pepsi. Tem pastel de nata em todos os lugares aqui de Portugal, em todos os lugares, gente, é incrível. Qualquer botequim, qualquer lugar, qualquer pirosca tem um pastel de nata vendendo. Claro que não vão ter, em alguns lugares vai ser uma delícia, em outros lugares nem tanto. Então ela gostou do pastel de nata e do pastel de Belém mais ainda e ama o café. Eu também sou apaixonada no café, vocês já sabem, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada no tal do café, gente. Et alors, le café, le pastel de nata? En plat, j'ai bien aimé le bacalhau. O bacalhau, é Voilà. bacalhau. 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 Alors le bacalhau, il y a certains, j'ai mangé dans certains restaurants qui le font, je sais pas comment ça s'appelle, Mhm. mais c'est sorte de gratin. Gratin. Oui, ça j'ai aimé. Il y a d'autres façons où c'est frit ou autre chose, j'aime pas plus que ça. Mais en gratin, je sais pas s'il a un nom. Ça j'ai bien aimé, par contre. C'est un gratin avec en fait, que je pense que t'as fait avec, que t'as mangé avec des patates. C'était des pommes de terre, je crois qu'elles étaient râpées Pommes dedans. de terre, natas, c'est un peu une crème, Oui, au fait ça ressemblait un gratin. à un voilà. gratin de légumes, par exemple. Ela gostou, gente, do bacalhau de natas. Aqui. Ela gostou do bacalhau de natas, que é uma delícia, que se vocês quiserem, eu também trago a receita pra vocês. A minha tia Noêmia, que mora na Bélgica, ela faz um pastel de nata, uma delícia. Ma tante Noémie, elle fait un bacalhau de natas, que é Qui est celui-là. super bom, uma D'accord. delícia. E, então ela gosta do pastel de nata, do pastel de Belém, do café e do bacalhau de natas. Do bacalhau em natas. Voilà. Tudo de nata. E o café, gente, aqui a gente, quem gosta de café aqui Oi. realmente tá bem servido. Meu querido, tá bem servido aqui o café, tá? Eu tô aqui, tô no paraíso, né? Moi qui aime beaucoup le café, je peux dire que le café ici il est bon. Super, Oui, super, oui, super. il est bon. Et les Portugais sont sympathiques. Oui, ils sont très sympathiques, ils sont super gentils, ils sont agréables à vivre, ils sont faciles à vivre. Ui! Então eu perguntei se os portugueses eram simpáticos aqui com ela. Ela falou assim que sim, são super simpáticos, fáceis de conviver. É isso, gente.
Eu tô apaixonada por Portugal. Eu acho que todo brasileiro tem que conhecer. Digamos que seja a nossa segunda casa, tá? E é isso. Hoje Brasil, Argélia e em Portugal. Voilà. Et alors, est-ce que notre plat, tu crois que c'est bon là? Oui, oui. Là, Voilà, je vois vamos la continuar? vapeur, on va garder le couscous. Vamos continuar esse cuscuz marroquino? Gente, eu deveria ter C'est pas colocado... maroquino, c'est algérien. Meu Deus, eu falei cuscuz marroquino, gente. Deleta. Não é marroquino, é cuscuz argelino. 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 Oui. Gente, eu deveria ter perguntado pro meu amigo Google que eu sei falar Algérie. E eu esqueci, eu sei falar em português. Eu não sei se é Argélia ou Argélia. Eu acho que é Argélia. Então vamos lá. Tu veux un café? Un peu plus tard, on va d'abord manger notre Demandei a ela se couscous. eu voudria um café. Eu perguntei se ela queria tomar um café. Ela disse que já. Alors, E aí, vamos passar então o cuscuz na água, não todo. Um pouquinho de água, ela vai acrescentar um pouquinho de água, como eu havia explicado pra vocês, com um pouquinho de sal. Então, não saiam daí. alors, le couscous, il a pris la vapeur. Ai, gente, o cuscuz... Deixa eu pegar a câmera aqui, né? Que a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar, espera aí. Donc là, il a pris bien la vapeur. Donc on voit que le grain, il est bien gonflé, il se Então, olha o détache. grão, gente. Olha só que o grão tá ficando soltinho. Tem que ficar soltinho, viu? Et le couscous, il doit détacher. Il doit se détacher. Oui. Il doit vraiment se détacher. Ai, ai, ai. Ao vivo é bem melhor, não é, gente? Donc là, Então, agora, ela vai fazer o quê? Deixa eu trazer mais um pouco a câmera aqui. Eu fico com medo por causa que a luz aqui não é tão boa. Espero que vocês estejam vendo. Tô dando o meu melhor pra vocês, gente. donc là, on va le mettre dans le bol encore une deuxième Ela tá fois. colocando aqui Ai, gente, no bowl o cuscuz, como vocês acabaram de ver. On va lui mettre un tout petit peu de sel. Vou pegar um pouco de sal. Colocou um pouco de sal aqui. Comment? T'as mis un peu de sel. Oui, alors je vais mettre encore un tout petit peu d'eau. Quantité Mais comme um ça pouco de avec água. mes Vou mains. pegar de novo aqui, ó, a câmera. Avec Porque mes mains. aí mostra direitinho pra vocês. Aqui. Mostra aqui direitinho a água. Ela acabou de colocar água. Comme ça. Aqui o legume. Ups. Voilà. Là, je regarde juste mes légumes. Uhum. Juste comme ça. Je peux goûter pour voir si la sauce elle est salée. Elle a besoin de sel. Agora ela tá olhando se o legume tá cozinhando. Se cozeu o legume. Donc, je C'est touche comme cosignon. ça à la main. La Elle courgette, a- elle est très tendre, donc elle est bien cuite. Ela tá verificando se a abobrinha realmente La carotte cozinhou. aussi. A cenoura. Ela disse que tá tudo certo. Donc là, je vais juste un peu goûter. E agora ela vai experimentar pra ver se o sal tá bom. Ça va, t'aimes bien? Je vais rajouter un tout petit peu de Ela vai sel. colocar um pouco de sal. Et un peu de poivre. Um pouco de poivre, que é o que? Pimenta do reino. Après, je vais remettre mon couscous E une aí deuxième fois. agora ela vai colocar novamente o cuscuz. Ela retirou aqui, tá dentro do bowl. E agora ela vai colocar novamente lá, gente. Quem sabe faz ao vivo, não é não? Là, c'est juste pour que l'eau que j'avais remis s'évapore un tout petit peu. Il soit encore plus léger.
Então, agora é para que a água que ela colocou aqui no bowl, né, nessa segunda vez, ela evapore mais um pouco e o cuscuz solte e fique bem leve, bem leve. Esse é o maior objetivo aí da receita. Voilà. Gente, que delícia. Eu já tô... Donc là, Sinceramente, Samira... pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Samira, t'as pas compris qu'est-ce que je dis? Deixa eu colocar aqui. Donc là, bon, quelques Je minutes vois. d'instant, après on va dresser le plat, on peut servir. Quelques minutes, dentro de pouco tempo agora. Combien de temps? Non, 5, voilà, déjà que la vapeur- Gente, tá la praticamente vapeur commence à pronto. sortir. On va juste Daqui laisser la uns vapeur. 5 minutinhos, a gente já coloca aqui pra servir, já vai comer esse cuscuz maravilhoso. Vocês entenderam tanto que é fácil? Gente, olha só, recapitulando os ingredientes, foram o quê? Carne, você viu que a gente cortou ela em pedaços grandes. A gente usou umas 2 ou 3 cenouras. O tempero é a gosto de vocês. A gente colocou cebola, sal e pimenta do reino. Também no caso, molho de tomate, né? A gente fez ali, vocês viram que ela dissolveu um pouco na água para perder a acidez do tomate. O que mais que a gente colocou? Abobrinha cortadas em grandes pedaços. Você viu que ela colocou em grandes pedaços, né? Então, e o cuscuz. Gente, ingredientes super baratos e um prato super nobre que eles utilizam, que eles normalmente fazem em festas, tanto a festa religiosa, né, a mais conhecida no mundo todo é o Ramadão, quanto um prato de domingo. Sabe aquele prato de domingo que a mãe, a avó faz? Então, eles costumam fazer esse prato de domingo pra gente, pra toda a família ali. Que mais? Seria, então, vamos dizer assim, como lá em Goiânia, que eu sou de Goiânia, seria como, assim, o nosso arroz com piqui lá e o franguinho. Então, pra eles é a mesma coisa, é o prato que vai ali juntar a família. E então é o prato tradicional, o prato base ali do país. E pronto, é isso. A gente tá quase terminando. Quase. Donc là, on peut servir. Agora a gente já pode. Pronto. Acabou. Tá pronto. Vocês imaginaram? Maintenant, on va juste... Oui, je vais juste baisser un peu le feu. On dresse juste pour montrer ici... je vais passer un peu de l'eau là. Non? Je vais juste mettre le couscous ici. C'est presque prêt. Quase pronto, gente. A gente deveria ter colocado uma música de fundo, né, não, gente? Vocês não acham? La spatule. Beau. Et le mouton. Oui, on va mettre là. C'est comme le plat là avec le mouton. Oui, comme tu veux dire un tagine ou quelque chose comme ça. Non, le plat là qu'on mange. Ah, le méchoui. Ça s'appelle méchoui. Oui. J'ai déjà vu ce plat là. Alors, on va dresser. Mais vraiment de ta façon. On met que les légumes, tu vois. On met pas la viande là. C'est comme on veut, on peut me dresser un peu. Non, on met pas la viande parce qu'après... Attends,
va mettre un peu plus, attention. Comme on a pris 2 sortes de courgettes, donc on va les mettre. Ai, ai, ai. C'est chaud. On essaye a gente está tentando colocar um prato bonito. Agora é um desafio de como a gente vai colocar esse prato lindo. O importante é que tá uma delícia. E super fácil. E super barato. E super chique. Imagina, tu aí no Brasil, ou tu aqui em Portugal, tu fala assim, gata, gato, venha comer um cuscuz argelino na minha casa. A pessoa vai falar assim, é o grande chefe. É o grande chefe. É o top chefe. Super. Non, mais là, si tu... On va le mettre de ce côté-là. Ah, ok. On peut mettre par exemple la viande ici. Oui, mais après, tu peux enlever. Oui. Je mets un peu par là. Oui, bien par là. Voilà, Ça. juste pour dire que... Voilà, il y a de la viande. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, on peut mettre la sauce dans une soupière et emmener à table pour que se servir et mettre les sauces. Gente, olha aqui. Viens, Samira. Gente, olha aqui. C'est prêt. Olha, c'est prêt, c'est beaucoup. É muito, gente. Vocês não estão entendendo o cheiro disso aqui. Que agora eu vou comer mesmo. Que eu vou pegar ali o meu vinho. A louca. E vou aproveitar esse prato maravilhoso. Samira, Oui. que delícia. Merci. Moi, merci beaucoup Je pour t'en prie. avoir accepté ce défi de Avec venir plaisir. ici, de participer de Você Mais Bonita, que de la fanpage. Et Alors nous, on le mange, on accompagne avec une boisson que j'ai pas trouvée ici. C'est le petit lait. On dit en arabe Wow. el-laban. On accompagne ça avec un verre de petit lait. Ça, c'est sacré chez nous. Então, Un couscous avec du liban, on peut pas refuser ça. ela tá falando aqui, gente, que esse prato é acompanhado, é tradicionalmente acompanhado com uma bebida que se chama o pequeno leite, le petit lait. Oui. Et c'est du lait? Oui, c'est du lait fermenté. Que é o leite, eu acho que é como um kefir, entendeu? Então, olha só, eu já não sabia disso. Então, vous allez manger ça chez vous avec le petit lait, que c'est un peu à les fermenter. Voilà, tu accompagnes ça d'un verre de lait, comme ça donne un autre. Tá, querida. Gente, a gente fica por aqui com esse prato maravilhoso, agradecendo já a Samira por ter aceito Gente, eu babei aqui em cima. Ai, meu Deus. Tu salives? De saliva. Prends. J'ai salive, j'ai envie de manger déjà. Là, tu vas manger, tu mets un peu de plus de sauce, de viande, comme tu veux. Tu mets de la sauce piquante, tu rajoutes comme tu veux. Vou comer um pouco com um pouquinho de pimenta ali. Ela falou que a gente vai colocar mais um pouco de molho ali, né? Do caldo que sobrou. E vamos aproveitar esse prato maravilhoso nesse sábado maravilhoso aqui em Portugal, em Lisboa. Beijo pra vocês. Bye. Beijos. Bye. Tchau. Ciao.